Queridos amigos, com a graça de Deus, vamos continuar os nossos estudos da Palavra de Deus. Nós começamos uma série de estudos sobre Gálatas, a carta de Paulo aos Gálatas. Já estudamos os primeiros 2 capítulos e agora, com a graça de Deus, vamos estudar a partir do capítulo 3. Interessante que Paulo ele começa dizendo assim: ó insensatos Gálatas. Quer dizer essa palavra insensato? Insensato é uma pessoa tola. E por que Paulo falou que eles eram tolos? Observem bem. Ele fala assim: quem vos fascinou para não obedeceres à verdade e à vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi exposto, crucificado entre vós? Qual foi a tolice dos Gálatas aqui? Eles deixaram de obedecer à verdade como é em Cristo. Então, voltando um pouquinho ao capítulo 2 que nós mencionamos, qual era a heresia dos judaizantes? É a seguinte: Jesus é o Salvador? É, mas não é suficiente. Nós temos de praticar a lei cerimonial para termos direito à salvação. E Paulo disse que isso era uma tolice. Interessante que essa palavra fascinou é o mesmo que enfeitiçou. Então a pessoa que se separa de Cristo para confiar nas próprias obras, ela é fascinada, ela é enfeitiçada por Satanás. E essa é a realidade. Então Paulo ele foi muito objetivo aqui, né? Primeiro ele chama os Gálatas de insensatos. Depois diz: quem vos enfeitiçou para não obedeceres à verdade, perante os olhos de quem Jesus foi exposto, crucificado entre vós? E agora ele faz outra pergunta no versículo 2. Só isto quero saber de vós: foi por obras da lei que recebeste o Espírito ou pelo ouvir da fé? Eu quero dirigir essa pergunta aos nossos conectados, aos internautas. Nós recebemos o Espírito Santo porque obedecemos ou porque cremos em Cristo? Eu não quero dizer que a pessoa que não obedece vai receber o Espírito Santo. Não, não é isso. Eu quero dizer que a pessoa que crê, ela obedece. Mas ela recebe o Espírito Santo não é por causa da sua obediência, mas por causa da sua fé. É o que Paulo pergunta aqui. Foi por obra da lei que recebeste o Espírito ou pelo ouvir da fé? Verso 3, novamente ele chama eles de insensatos. Sois vós tão insensatos, tendo começado pelo Espírito e pela carne, é pela carne que agora acabareis? Então Paulo pergunta assim: vocês começaram bem, crendo em Cristo pela fé e receberam o Espírito Santo. Agora vocês querem concluir a carreira de vocês pelas obras, pela carne? Vocês são insensatos. Paulo pergunta: será que padeceste tantas coisas em vão? Se é isto que foi em vão. Se é que isso foi em vão. Verso 5 diz: aquele, pois, que vos dá o Espírito. Quem é que nos dá o Espírito Santo? É Jesus. Quando João Batista estava batizando lá no deserto da Judéia, ele diz assim: eu batizo com água, mas aquele que vem após mim é muito maior do que eu, do qual eu não sou digno de desatar as alparcas. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então quem é que nos dá o Espírito Santo? É Jesus Cristo. Então quando cremos em Jesus, nós somos batizados com o Espírito Santo. Verso 5. Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera milagre entre vós, acaso faz pelas obras da lei ou pelo ouvir com fé? Então Deus atende os nossos pedidos, é pela nossa fé ou pelas nossas obras? É pela nossa fé. E agora Paulo ele repete uma verdade que foi mencionada na Bíblia várias vezes, inclusive em Romanos capítulo 4. Diz assim: assim como Abraão creu em Deus, e isso foi contado como justiça para ele. Então, o que é que fez com que Abraão fosse considerado justo? Porque ele creu em Cristo Jesus. Aqui diz: como Abraão creu em Deus, e isso foi contado como justiça para ele. Verso 7. Sabei, pois, que os que são da fé, esses são filhos de Abraão. Irmãos, os judeus eles tinham um orgulho muito grande, dizendo que eles eram filhos de Abraão. Mas aqui o apóstolo Paulo diz: quem são os verdadeiros filhos de Abraão? São os que são da fé.
E os judeus, lamentavelmente, rejeitaram a Cristo. Por isso não foram justificados pela fé. Então, diz aqui, os que são da fé, esses são filhos de Abraão. Então, nós, os que cremos, é que somos filhos de Abraão. Verso 8. Ora, a Escritura, prevendo que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou previamente a boa nova a Abraão, dizendo, em ti serão abençoadas todas as nações. Aqui tem uma verdade muito importante. Então, quem é abençoado como foi Abraão? São os descendentes carnais de Abraão, os judeus, ou são os que creem em Cristo? Seja judeu, seja gentio. Então aqui o apóstolo Paulo é muito claro ao dizer que a Escritura, prevendo que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou previamente a boa nova a Abraão, dizendo, em ti serão abençoadas todas as nações. Então, irmão, não importa de que nação sejamos, se somos judeus, se somos gentios, se somos alemães, se somos brasileiros, africanos, não importa. Toda nação, qualquer pessoa que crê em Cristo, ela é justificada pela fé. E agora diz a inspiração recente, Cristo disse aos fariseus, Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, e viu e alegrou-se. João 8,56. Como Abraão sabia da vinda do Redentor? Deus lhe deu luz com respeito ao futuro. Ele anteviu o tempo em que o Salvador viria à terra, tendo sua divindade velada pela humanidade. Pela fé, viu o Redentor do mundo vir como Deus em carne. Viu o peso da culpa ser erguido de sobre a raça humana e ser colocado sobre um substituto divino. Então, queridos irmãos, Abraão, ele tinha uma compreensão profunda do Evangelho. Quando ele oferecia um sacrifício, ele estava olhando para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quer dizer, ninguém era justificado pelo ato de oferecer o sacrifício de um animal, mas quando o pecador confessava sobre a cabeça do animal seus pecados, ele estava olhando pela fé o Filho de Deus que ia morrer no Calvário em seu lugar. Isso, o Abraão compreendeu isso muito bem. Agora diz a inspiração aqui, recente, se não fosse possível que os seres humanos, sob a aliança abraâmica, guardassem os mandamentos de Deus, toda a alma dentre nós estaria perdida. Então aqui diz uma grande verdade, a pessoa que é justificada pela fé, ela é capacitada a obedecer os mandamentos de Deus. A aliança abraâmica é a aliança da graça. Pela graça sois salvos. Efésios 2,8. Filhos desobedientes? Não. Obedientes a todos os seus mandamentos. Se não fosse possível sermos guardadores dos mandamentos, então por que ele faz da obediência aos mandamentos a prova de que o amamos? Observe, irmãos, vamos voltar aqui para um detalhe importante, né? Nós já repetimos aqui várias vezes que não somos justificados pela obediência à lei. Somos justificados pela fé. Mas Jesus diz assim, se vocês me amam, guardem os meus mandamentos. Então, a guarda dos mandamentos é um índice de que amamos a Jesus. Então, quando nós falamos dos nossos filhos, quem é o filho que mais ama o pai? É o filho rebelde? Não, é o filho que obedece. Então, aqui diz a inspiração, se não fosse possível sermos guardadores dos mandamentos, então por que ele faz da obediência aos mandamentos a prova de que o amamos? Então aqui a inspiração está explicando João, quando Jesus disse, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Agora continua aqui a inspiração recente. Não existe o contraste que muitas vezes se afirma haver entre o Antigo e o Novo Testamento, entre a lei de Deus e o Evangelho de Cristo, entre os requisitos da dispensação judaica e da cristã. Observe, irmãos, há uma ideia equivocada no meio evangélico. Não todos, mas muitos creem assim. O homem do Velho Testamento era salvo pelas obras, era salvo pela obediência. O homem do Novo Testamento é salvo pela graça. Isso é um absurdo. Na realidade, nunca ninguém foi salvo pelas obras. O homem é salvo unicamente pela graça de Deus. É justificado unicamente pela fé. Então, o que diz a inspiração? Toda alma salva da antiga dispensação era salva por Cristo, tão verdadeiramente
quanto somos salvos por ele hoje em dia. Qual era a diferença? Irmãos, as pessoas que eram no Velho Testamento, elas eram salvas pela fé num Cristo futuro, que ia morrer por eles no Calvário. Nós de hoje somos salvos pela mesma fé em Cristo, só que Cristo que já morreu por nós no Calvário. Mas então Cristo fica no centro. As pessoas do Velho Testamento olhavam para o futuro. Nós, no Novo Testamento, olhamos para o passado. Cristo morrendo por nós no Calvário. Mas todos, crentes do Velho e do Novo Testamento, são salvos e foram salvos unicamente pela graça de Deus. Os patriarcas e os profetas eram cristãos. A promessa do Evangelho foi dada ao primeiro casal no Éden, quando haviam se separado de Deus pela transgressão. O Evangelho foi pregado a Abraão, os hebreus todos beberam da rocha espiritual, que era Cristo. Envolto pela coluna de nuvem, o Redentor do mundo mantinha comunhão com Israel. Não digamos então que eles não tinham a Cristo. Quando o povo sentiu sede no deserto e começou a murmurar e a se queixar, Cristo foi para eles o que é para nós, um Salvador cheio de terna compaixão, o mediador entre eles e Deus. Depois de termos feito nossa parte para purificar o templo da alma da contaminação do pecado, o sangue de Cristo se torna eficaz para nós, como foi para o antigo Israel. E agora, no versículo 9, Paulo diz assim: de modo que os que são da fé são abençoados com o crente Abraão. Então, o Abraão é o pai da fé. E nós somos os filhos da fé. Então, nós somos justificados da mesma maneira que Abraão. Ele creu em Deus e a sua fé lhe foi imputada como justiça. Agora, observem um outro texto interessante da inspiração recente, que diz assim: Paulo, em sua epístola a Timóteo, descreve exatamente os homens que estão sob a escravidão da lei. São os que violam a lei. Vamos aqui usar uma pequena ilustração. Aqui na Castelo Branco, ou em outras estradas do Brasil, existe um limite de velocidade. Por exemplo, aqui na Castelo é 120 por hora, né? Se eu estou viajando a 130, eu estou protegido pela lei ou estou condenado pela lei? Então a lei condena os transgressores, não obedientes. Existe uma confusão. Alguém diz assim: não, você obedece à lei, então você é escravo da lei. Não. Escravo da lei é aquele que não obedece, porque a lei o condena. Então aqui diz assim: os homens que estão sob a escravidão da lei são os que violam a lei. E agora Paulo cita os transgressores: rebeldes, pecadores, ímpios, profanos, homicidas, impuros, mentirosos e todos que se apartam da sã doutrina. Então, quem é que está sob a lei, sob a escravidão da lei? São os transgressores da lei. A lei de Deus é o espelho para mostrar ao homem os defeitos do seu caráter. Mas para aqueles que têm prazer na injustiça, não é agradável ver sua própria deformidade moral. Não apreciam esse espelho fiel porque revela seus pecados. Portanto, em vez de fazer guerra contra a sua mente carnal, entram em guerra contra o espelho fiel e verdadeiro que lhes foi dado por Jeová, exatamente para que não fiquem enganados, mas que lhes possam ser revelados seus defeitos de caráter. Deve a descoberta desse defeito levá-los a odiar o espelho ou a odiar a si mesmos? Deveriam rejeitar o espelho que revela esse defeito? Não. Os pecados que acariciam e o que o fiel espelho lhes aponta em seu caráter fecharão as portas do céu para eles, a menos que os abandonem e se tornem perfeitos diante de Deus. Então, irmãos, nós já mencionamos aqui em alguns estudos posteriores, existe uma máquina muito moderna nos hospitais que se chama ressonância magnética. Então, se eu vou a um hospital fazer um exame do meu organismo e agora aquela máquina de ressonância magnética, ela revela vários problemas que eu tenho de saúde, eu vou quebrar a máquina por isso? Não, a máquina apenas revela a minha condição. É verdade que a máquina não pode me curar, mas ela revela a minha condição. É o mesmo caso da lei. A lei de Deus não pode nos salvar, mas ela mostra a nossa condição para que vamos a Cristo receber o perdão, a justificação e a transformação do caráter. Agora, continua a inspiração.
Ninguém que crê em Jesus Cristo está sob a escravidão da lei de Deus, pois sua lei é uma lei de vida. Vamos imaginar vamos voltar ao caso da estrada, né? Será que se todos os motoristas eles andassem dentro dos limites da lei, haveria tantos acidentes como tem hoje? Não. Então, a lei obedecida, ela serve como um muro de proteção. Ela desobedecida é um perigo. Então, nem todos os acidentes, mas muitos acidentes são causados por entrarem num sinal vermelho, por exceder a velocidade, por imprudência do motorista. Então, para quem obedece, a lei é um muro de proteção. Ela escraviza aqueles que são transgressores dela. Então, diz a inspiração: ninguém que crê em Jesus Cristo está sob a escravidão da lei de Deus, pois sua lei é uma lei de vida, não de morte, para aqueles que obedecem aos seus preceitos. Todos que compreendem a espiritualidade da lei, todos que compreendem seu poder como detector de pecado, estão numa condição tão desesperadora como o próprio Satanás, a menos que aceitem a expiação provida para eles no sacrifício curativo de Jesus Cristo, que é a nossa expiação, ou reconciliação com Deus. A obediência a todos os princípios da lei se torna possível por meio da fé em Cristo Jesus. Então nós só podemos realmente escapar da escravidão da lei e ser salvos mediante a fé em Jesus Cristo. Agora, existe um outro problema. Quando o homem tenta obedecer à lei de Deus com a sua própria força, ele se torna escravo novamente. E diz aqui a inspiração: o espírito de escravidão é gerado por se procurar viver de acordo com a religião legal, pelo esforço de cumprir as reivindicações da lei e nossa própria força. Aqui está o problema. Então, quando eu falo assim, bem, pecado é transgressão da lei, justiça é obediência à lei, então eu vou obedecer à lei para ser salvo. O problema é que eu sou pecador e, devido à minha natureza pecaminosa, eu não tenho capacidade de obedecer à lei de Deus sem Cristo. Somente quando eu recebo a Cristo como meu Salvador pessoal, eu recebo graça para obedecer à lei de Deus. E aqui diz a inspiração: há esperança para nós apenas ao nos colocarmos sob a aliança abraâmica, que é a aliança da graça pela fé em Jesus Cristo. Então, queridos irmãos, o nosso acesso ao perdão divino, o nosso acesso à obediência à palavra de Deus, só é possível mediante a fé em Cristo Jesus. O evangelho pregado a Abraão, por meio do qual ele teve esperança, era o mesmo que é pregado para nós hoje, por meio do qual temos esperança. Abraão olhou para Jesus, que é também o autor e consumador da nossa fé. Então nós somos salvos hoje da mesma maneira que Abraão foi no passado. Vamos em frente. Versículo 10 de Gálatas 3 diz assim: pois todos quantos são das obras da lei estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. Vamos aqui, irmãos, isso aqui é um textinho muito interessante, é um verso muito importante, diz assim: aqueles que confiam na sua obediência, confiando em si mesmos, estão debaixo de maldição. Por quê? Por que debaixo de maldição? Porque ele não consegue obedecer. A lei o condena. Ele só se torna livre quando ele crê em Jesus Cristo. E o verso 11, Paulo novamente repete: é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Então, qual é a única maneira que nós podemos ser justificados e santificados? É pela fé. Aqui diz assim: o justo viverá da fé. Ora, a lei não é da fé, mas o que fizer essas coisas, por elas viverá. E agora o verso 13 diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Irmãos, isso aqui é um outro texto muito importante, precisamos ter uma compreensão correta. Irmãos, todo pecador está sob a maldição da lei, até que ele se entregue a Jesus. Agora, para que nós fôssemos libertos dessa maldição, o que Jesus fez?
Jesus, diz aqui, nos resgatou da maldição da lei. Então Jesus, ele sendo Deus, tornou-se homem, nasceu sob a lei, e agora ele assumiu a culpa de toda a humanidade. Diz aqui, ele se fez maldição por nós. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, quando Jesus foi crucificado no Calvário, ele estava sob a maldição. Não dos seus pecados, porque ele nunca pecou, mas ele estava sob a maldição dos nossos pecados. Foi por isso que ele sofreu aquela morte horrível na cruz do Calvário. Ele tornou-se nosso substituto. Ele morreu em nosso lugar. Ele recebeu o castigo que era para nós. Por isso que Paulo disse, ele se fez maldição por nós. Ele nos resgatou da maldição da lei. Quer dizer, ele tornou-se o nosso representante. Agora, observem que a inspiração diz que a lei não tem propriedade para salvar o homem. A lei, ela é a reflexo da justiça divina e ela mostra a nossa real condição de pecadores. Diz assim, desejo conclamar a todos que desejam ganhar o céu, que ouçam a advertência. Não devotem seu precioso tempo de graça a costurar folha de figueira para cobrir a nudez resultante do pecado. Então, quando Adão e Eva pecaram e fugiram da presença de Deus, eles pensaram que preparando aquele avental de folhas seria suficiente para comparecer à presença de Deus. Mas quando Deus apareceu, eles fugiram. Então, nada do que nós façamos nos torna dignos de suportar a presença divina. Unicamente pela graça de Cristo. Diz assim, ao olharem para o grande espelho moral de Deus, sua santa lei, que é a sua norma de caráter, não suponham que por um só momento que ela pode limpá-los. Então a lei não limpa ninguém, a lei não salva ninguém. A lei, ela mostra o nosso foco infeccioso de caráter. Ela mostra a nossa condição pecaminosa. Ela não salva. Diz assim, não há propriedades salvíficas na lei. Ela não pode perdoar o transgressor. A penalidade tem de ser executada. Agora vem a pergunta, por que nós não somos consumidos pela presença de Deus? Pela justiça de Deus? Porque Jesus tomou os nossos pecados, tomou o nosso lugar. Diz assim, a penalidade tem de ser executada. E em quem foi executada a penalidade da lei? O Senhor não salva pecadores abolindo sua lei? O fundamento do seu governo no céu e na terra. A punição foi suportada pelo substituto do pecador. Não que Deus seja cruel e sem misericórdia, Cristo tão misericordioso que morreu na cruz do Calvário, crucificado entre dois ladrões, para abolir uma lei tão arbitrária que precisava ser extinta. O trono de Deus não deve carregar uma só mancha de crime, uma só mácula de pecado. Nos concílios do céu, antes de o mundo ser criado, o Pai e o Filho firmaram uma aliança de que, se o homem se demonstrasse desleal a Deus, Cristo, que era um com o Pai, tomaria o lugar do transgressor e sofreria a penalidade da justiça que deveria cair sobre eles. Então, queridos irmãos, o que é que nos dá direito à salvação? O que nos dá certeza de salvação? É que a nossa penalidade de morte eterna, que era para nós, foi colocada sobre Cristo. Ele se tornou o nosso substituto. Ele tomou os nossos pecados no Getsêmani, no Calvário, morreu na cruz em nosso lugar e pagou a penalidade da lei que era contra nós. Então, embora Jesus fosse perfeito, puro, sem pecado, ele tornou-se pecado por nós, porque o pecado de toda a humanidade foi colocado sobre ele. E ele morreu em nosso lugar. Então aqui diz assim, nos concílios do céu, antes do mundo ser criado, o Pai e o Filho firmaram uma aliança de que, se o homem se demonstrasse desleal a Deus, Cristo, que era um com o Pai, tomaria o lugar do transgressor e sofreria a penalidade da justiça que deveria cair sobre ele. Então Cristo tomou o nosso lugar, ele tomou os nossos pecados e pagou a penalidade da lei por nós. É por isso que nós temos o direito de ser absolvidos no tribunal divino. Agora observe, irmãos, que afirmação bonita e agradável. Quando o pecador penitente, vamos trocar de palavra aqui, quando o pecador arrependido, contrito diante de Deus, discerne ou compreende a expiação de Cristo em seu favor,
e aceita essa expiação como sua única esperança nesta vida e na vida futura, seus pecados são perdoados. Então, queridos amigos, irmãos, quando que nossos pecados são perdoados? Quando nós reconhecemos que Cristo deu a sua vida por nós, morreu em nosso lugar e levou os nossos pecados sobre si. Diz aqui, isto é justificação pela fé. Toda pessoa crente deve submeter a sua vontade inteiramente à vontade de Deus e, arrependido e contrito, exercer fé nos méritos expiatórios do Redentor e avançar de força em força e de glória em glória. Perdão e justificação são uma só e a mesma coisa. Pela fé, o crente passa da posição de rebelde, de filho do pecado de Satanás, para a posição de súdito leal de Cristo Jesus, não por causa de alguma bondade inerente, mas porque Cristo o recebe como seu filho por adoção. O pecador obtém o perdão de seus pecados porque esses pecados são carregados pelo seu substituto e garantia. Irmão, note que coisa impressionante. Quando eu reconheço meus pecados e me arrependo e confesso, esses pecados são carregados por Cristo. Ele toma os nossos pecados sobre si mesmo. Só que ele já os pagou no Calvário. Então, disse Jesus, o pecador, diz a inspiração, o pecador obtém o perdão dos seus pecados porque esses pecados são carregados por seu substituto e garantia. O Senhor fala a seu Pai Celestial dizendo, este é meu filho, eu o absolvo da condenação da morte, dando-lhe minha apólice de seguro de vida, a vida eterna, porque tomei o seu lugar e sofri por seus pecados. Ele é mesmo meu filho amado. Assim, o ser humano, perdoado e revestido das belas vestes da justiça de Cristo, se encontra irrepreensível diante de Deus. Irmãos, não é impressionante isso aqui? Quer dizer que no momento que eu me conecto com Cristo pela fé, os meus pecados são levados para Cristo e a sua justiça é imputada na minha conta. E aqui diz a inspiração, assim o ser humano, perdoado e revestido das belas vestes da justiça de Cristo, se encontra irrepreensível diante de Deus. O pecador pode errar, mas ele não é rejeitado sem misericórdia. Sua única esperança, porém, é arrependimento para com Deus e fé no Senhor Jesus Cristo. Eu quero enfatizar essas duas frases aqui. Irmãos, nós somos salvos, somos justificados, somos perdoados mediante arrependimento e fé. Arrependimento para com Deus e fé em Cristo. Só que o arrependimento não é obra nossa também, é obra do Espírito Santo. Então aqui diz assim, sua única esperança, porém, é arrependimento para com Deus e fé no Senhor Jesus Cristo. A prerrogativa do Pai é perdoar nossas transgressões e pecados, porque Cristo tomou sobre si a nossa culpa e nos absolveu, imputando-nos sua própria justiça. Seu sacrifício satisfaz plenamente as reivindicações da justiça. Então, irmãos, a vida perfeita de Cristo e a sua morte no Calvário satisfez plenamente a lei de Deus. E por isso nós somos absolvidos. A infinita misericórdia de Deus é manifestada para os que são completamente indignos. Ele perdoa as transgressões e os pecados por amor de Jesus, o qual se tornou a propiciação pelos nossos pecados. Pela fé em Cristo, vejam que bela frase, pela fé em Cristo, o transgressor culpado é conduzido ao favor de Deus e à forte esperança da vida eterna. E que mais? A justificação pela fé em Cristo será manifesta na transformação do caráter. Agora, como que o mundo sabe que eu aceitei a Jesus? Como sabe? Aqui diz assim, a justificação pela fé se manifestará na transformação do caráter. Este é o sinal para o mundo da veracidade das doutrinas que professamos. A evidência diária de que somos uma igreja viva é vista no fato de que estamos praticando a palavra. Então não é suficiente nós lermos a palavra, pregarmos a palavra, mas precisamos praticar a palavra. Um testemunho vivo é projetado para o mundo numa ação cristã consistente. Isso declara para um mundo apostatado que há um povo que crê
que nossa segurança está no apego à Bíblia. Esse testemunho é uma distinção inconfundível em relação à grande igreja apóstata, que adota sabedoria e autoridade humana em lugar da sabedoria e da autoridade de Deus. E agora continua a inspiração recente, dizendo: Cristo suportou a maldição da lei, sofrendo sua pena, levando a término o plano segundo o qual o homem devia ser colocado onde pudesse guardar a lei de Deus e ser aceito graças aos méritos do Redentor, e por seu sacrifício derramou a glória sobre a lei. Então a glória daquilo que não devia se desvanecer, a lei de Deus, dos 10 mandamentos, sua norma de justiça, foi claramente vista por todos que viram o fim daquilo que se desvanecia. Todos nós, diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 3,18, todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor do Espírito. Cristo é o advogado do pecador. Os que aceitam o seu evangelho contemplam-no de rosto descoberto, veem a relação de sua missão para com a lei e reconhecem a sabedoria e glória de Deus, tais como são revelados pelo Salvador. Então, queridos amigos, como que o mundo vê a nossa fé? Pela transformação do nosso caráter. O apóstolo Paulo diz assim: contemplando como por espelho a glória do Senhor ou seu caráter, somos transformados de glória em glória pela mesma imagem, pelo Senhor, o Espírito. Cristo sofreu fora da porta. Observem que interessante. Adão e Eva foram banidos do Éden pela transgressão da lei de Deus. E Cristo devia sofrer fora dos limites do lugar santo. Ele morreu fora do arraial, onde criminosos e assassinos eram executados. Ali ele pisou sozinho o lagar, suportando a penalidade que devia ter caído sobre o pecador. Quão profundas, cheias de significado são as palavras: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Ele saiu fora do arraial, mostrando assim que deu a sua vida não só pela nação judaica, mas pelo mundo todo. Cristo sofreu fora das portas de Jerusalém, pois o Calvário ficava fora dos muros da cidade. Isso foi para mostrar que ele morreu não pelos hebreus somente, mas por toda a humanidade. Ele proclama ao mundo caído que é seu Redentor e insta a aceitar a salvação que ele oferece. Bem, queridos irmãos, vamos fazer uma breve interrupção e na próxima palestra vamos continuar a partir do versículo 14 de Gálatas 3. Que Deus nos dê a sua graça, nos abençoe com o seu Espírito para que possamos compreender a sua palavra e não apenas compreender, mas praticar mediante a sua graça. E mediante a fé em Jesus Cristo podemos ter certeza de que somos aceitos e pela sua graça somos salvos. Que nós possamos aceitar essa provisão de salvação em Cristo Jesus. Amém. Se de alguma forma essa mensagem tocou o seu coração, compartilhe com seus amigos e familiares. Deixe o seu like, se inscreva no canal para receber todas as mensagens que ajudarão a edificar a sua vida espiritual. Deus te abençoe sempre.